sua maravilhosa luz. Você tem uma unção real e você tem uma unção sacerdotal na tua vida. A verdade é que para eu usar este chamado de Deus, eu preciso estar aprovado. O mesmo tempo que Moisés gastou no palácio para aprender a realeza, Deus gastou com Moisés no deserto para aprender o sacerdócio. Deus levou aquele príncipe para treiná-lo como ser um sacerdote, como ser um pastor. E Deus o colocou atrás das malhadas, para Moisés aprender como conduzir um rebanho, para Moisés treinar com as ovelhas, como ele conduziria o povo de Israel, num êxodo de libertação. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nesta noite, eu quero te dizer o que você fazer quando você descobrir que você é um escolhido. Pergunta para o irmão do seu lado, o que eu faço agora que eu sei que sou um escolhido? Você sabe que essa pergunta latente na cabeça das pessoas, é latente na cabeça das pessoas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pai, eu já recebi profecias. E nas profecias que eu recebi, o Senhor me disse que eu sou escolhido do Senhor. O Senhor também me disse que tem uma obra maravilhosa para realizar através da minha vida. Deus, mas até agora eu não vi nada. Senhor, até agora eu não vi nada. O que eu devo fazer quando eu for escolhido? Quando Moisés, após 40 anos, está ali, cuidando de um rebanho que nem dele era. Rebanho do sogro, diz a palavra de Deus. Trabalhando de empregado para o sogro. Olha que coisa boa. Quem saiu do palácio agora de empregado para o sogro? Cuidando das ovelhas. Mas ele fazia tudo com excelência. E era aí onde Deus queria provar o Moisés. Moisés, eu quero ver se a pompa real não subiu para a tua cabeça. Eu quero ver se esse espírito de realeza não tomou conta do teu coração. E Deus leva o Moisés. E lá, 40 anos, o Moisés pacientemente esperando Deus, esperando. Eu não sei quantos aqui estão esperando Deus. Eu não sei quantos aqui estão esperando uma experiência marcante. Moisés, 40 anos, esperando uma experiência que marcasse a sua vida, esperando uma experiência que determinasse o tempo certo, porque no seu coração ardia: eu não posso deixar o meu povo sofrer. Não é possível que Deus me levou para aquele palácio para nada. Não é possível que a minha vida não tenha nenhum sentido. Basta frisar que nesse interino, Moisés já está com 80 anos de idade. Mas aquela chama do chamado de Deus no seu coração ardia. A palavra de Deus diz que Moisés estava no monte Horebe. E você conhece a história? Quando de repente ele está pastoreando as ovelhas e algo sobrenatural começa a acontecer do seu lado. Eu imagino Moisés pastoreando as ovelhas, de repente ele dá uma olhadinha assim com um rabo de zóio, né, como diz em português. Eu não sei como o Júnior vai traduzir isso. E ele percebe que algo estranho está acontecendo. Diz: opa, tem um fogo aqui. E a Bíblia diz que ele vira para o outro lado e como que quer fugir do fogo, né? Assim, do tipo, vou fazer de conta que eu não vi nada e vou sair de fininho. Deus diz: epa, Moisés. Ele ficou imóvel, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Moisés ficou imóvel quando ouviu a voz. Ele diz: ai, além de não se consumir, ainda fala. Deus diz: Moisés. Ele: Eu penso que nem a voz saiu. Se fosse eu acho que eu teria descido aquele monte num carreirão que o fogo ia ter que arder lá embaixo. Isso é, se Moisés não pensou fazer e as pernas não deixou, né? A Bíblia diz que o Moisés paralisou em cima daquele monte. Eu penso que todo tipo de sentimento passou no coração. Eu penso que todo tipo de arrepio, de quentura e frieza passou no seu corpo. Porque ele diz: meu Deus. E a Bíblia diz que ele, quase que imóvel, vai se virar para ver o que é aquilo. E Deus diz: não olha, senão você morre. Ele diz: pronto, piorou. Ficou quieto, imóvel.
Deus disse para ele assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Sabe o que isso significava para Moisés? Moisés, você acaba de atingir o centro da vontade perfeita de Deus. Aleluias! Moisés, você acaba de chegar no centro da vontade perfeita de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa, com a motivação correta. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a partir de hoje você vai ser um novo homem. A partir de hoje, Moisés, a tua história muda. A partir de hoje, Moisés, você vai andar no sobrenatural. Moisés, sai do natural, porque agora, Moisés, arranca a sandália dos teus pés, que agora você vai andar no sobrenatural. Diz a palavra de Deus que Deus permite que o Moisés olhe para a sarça, e a sarça não se consome. E o Moisés dizia: meu Deus, o que é isso? Que visão é essa? E Deus começa a falar do meio da sarça que não se consumia. E Deus começa a revelar os seus planos. Você quer saber o que Deus tem para você? Esteja no centro da vontade perfeita de Deus. Sabe quando é que eu vou saber o que Deus quer de mim realmente? Quando eu estiver no centro da vontade perfeita de Deus. Mas não se esqueça que não é só nos palácios, mas tem um deserto que você precisa enfrentar. Tem um deserto que você precisa suportar, até que dentro desta visão, Deus se chame do meio da sarça ardente e fale com você, e revele os seus mistérios, e diga: eu irei te usar sobrenaturalmente. Pastor, isso não é uma ficção? Não. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Pode acontecer com você ainda hoje. Pastor, mas Deus pode escolher e chamar homens como Moisés da mesma forma? Pode. Deus pode se revelar da mesma forma ainda hoje? Pode. Deus pode usar homem com poder e autoridade como usou Moisés? Pode. O fato é, amado, como nós estamos nos comportando nesse deserto. Como nós estamos nos comportando na torre ou na corte do Egito. Será que esse lugar está tão confortável que eu não ligo nem para o hebreu, o escravo? Vou mexer com isso nada, está tão bom aqui, eu vou ficar quieto. Uma vez, eu estava conversando com um irmão, e eu disse: irmão, se levante no nome de Jesus, põe Satanás por terra. Ele disse: pastor, sem mexer com o bicho já está assim, imagina se eu mexer. Eu disse: irmão, levanta no nome de Jesus e vem para o centro da vontade perfeita de Deus. É hora de você sair do teu comodismo e se levantar e dizer: Senhor, cumpre em mim o teu chamado, cumpre em mim o teu querer. Não importa se está confortável essa corte, não importa se eu tenho todas as regalias, eu sei, existem escravos que estão lá fora penando, gemendo e chorando, e eu preciso fazer algo para libertá-los, eu preciso me compadecer deles. Hoje não é diferente, amado, o mundo de hoje não é diferente, muitos estão morrendo. A verdade é que o Moisés, pelo seu ímpeto, começou o seu chamado de forma errada. Começou na força do braço. Começou matando. Porque toda vez que eu quero fazer na força do braço, alguma coisa morre. Isso é uma verdade. Quando Deus chamou Moisés lá no monte, Deus disse assim: Moisés, porque no capítulo 2, verso 12, do mesmo Êxodo que nós estamos lendo, Moisés mata o egípcio. Mas no capítulo 4, versos 6 e 7, Moisés já está vivendo uma nova realidade e uma nova experiência com Deus. Deus chamou Moisés assim: Moisés, põe a mão no teu peito. E Moisés põe a mão no peito.
Agora tira a tua mão. E diz a palavra de Deus, quando Moisés tirou a mão, a sua mão estava toda em chagas, toda leprosa. Moisés assusta e olha para a sua mão. Deus diz, põe a tua mão de volta, Moisés. E Moisés pôs a mão, e quando voltou, a mão estava perfeita. Pastor, o que Deus queria fazer? Dizer para Moisés aquilo. Quando Deus manda Moisés pôr a mão no peito e tirar, Moisés, vê o que você de você mesmo tem para ministrar. É isso. Lepra. Pecado. Porque o que você quis fazer, você matou um homem. Na sua ânsia de libertar, você acabou matando. É isso que você tem, mas põe a mão no teu peito e eu vou te mostrar o que eu tenho para você. E quando ele tira, eu tenho cura para o meu povo. Eu tenho libertação para o meu povo. Eu quero fazer através da tua vida, mas não é você quem irá fazer, sou eu através da sua vida. E a palavra de Deus diz que ali naquele monte Moisés tem um encontro real com Deus. E aqui no capítulo 4, verso 1 e 2, Moisés diz assim, Senhor, mas e se eles disserem que tudo que eu estou vendo aqui não passa de uma ficção, que eu não tive nada, que eu não vi nada, que não sucedeu nada neste monte? E Deus olha para Moisés e diz assim, o que você tem na tua mão, Moisés? E ele diz, eu tenho uma vara. E a partir daí Deus começa a mostrar que a vara no Antigo Testamento representa o chamado. A vara representa o sacerdócio. Quantas pessoas têm chamado aqui nessa noite? Eu sei de muitos aqui que tem. Eu tenho certeza que você tem um chamado da parte de Deus. A pergunta é, o que é que você tem na tua mão, Moisés? Pois então eu quero que você use o que eu te entreguei. Amados, tem muitos irmãos cheios de talentos que não têm apresentado ao Senhor os seus talentos. Tem pessoas cheias de dons e dotes espirituais que não têm se candidatado e não têm apresentado. A pergunta é, o que é que você tem na tua mão? Você tem um chamado da parte de Deus na tua mão. E você responderá por esse chamado. Pastor, eu não quero me envolver muito. Filho, não tem como não se envolver. Pastor, eu decidi. Eu quero ficar um crente de banco daqui para frente. Eu vou ficar no meu cantinho, não vou me mover mais com nada. Deus está te perguntando o que é que você tem na tua mão. Apresenta diante do Senhor aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Há um chamado da parte de Deus e este chamado precisa vir à luz. Nessa altura da vida, Moisés havia tanto sido pastor quanto havia sido príncipe. O mesmo tempo de príncipe, agora ele tem a mesma carga horária de pastor. Ele está pronto como príncipe e sacerdote para ir resgatar o povo da sua escravidão. Mas ele teme, ele diz, mas será que o povo vai me ouvir? Estevão, cheio do Espírito Santo, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 20, começa a dizer, Moisés, desde a sua infância, era um menino incomum, não era normal. Tinha um chamado na vida dele, até que esse chamado aflorou. Ele tinha um chamado na vida dele, até que isso veio à luz. Mas em Hebreus capítulo 11, verso 25, fala que Moisés não perdeu a sua identidade. Eu aprendi com o meu líder espiritual no Brasil, com o meu pastor, que quem tem identidade divina tem garantido um destino profético. Eu gostaria que você dissesse à pessoa que está do seu lado, quem tem identidade divina, diga, garantido tem destino profético. A questão é, eu não posso perder a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Eu não posso perder a minha identidade divina. Deus tem um chamado na minha vida.
Pastor, mas tem sido tão difícil ser crente, eu não sei. Pastor, mas tem sido tão difícil colocar algum chamado à disposição e eu não sei. Pastor, antigamente era tão fácil colocar o chamado à disposição, mas hoje, as mesmas dúvidas do Moisés, às vezes, vêm sobre nós. Mas e se eu falar e não me ouvirem? Senhor, e se eu for e não der certo? Deus, e se eu for e for um fracasso? Deus, e se eu começar e tudo isso que eu creio não passar de uma ilusão da minha cabeça? Deus, porque assim, na verdade eu sonho muito. Eu me vejo ministrando para as multidões. Eu sei que tem um monte de gente que sonha isso. Eu vejo assim orando e o enfermo sendo curado. Mas quando Deus diz, vai e faz, aí treme as pernas. Mas será que vale a pena? Vale a pena. Deus tem um chamado na tua vida, filho. E se existe uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus, é que Deus não se frustra nos seus planos. Jó capítulo 42, verso 2, a palavra de Deus diz assim, uma coisa eu sei, Deus não se frustra nos seus planos. Talvez hoje você olhe para você e diga, mas eu penso que nunca vai cumprir isso. Vai sim, filho. Vai sim, no tempo de Deus vai se cumprir. Às vezes eu até sonho em ser um pregador, uma pregadora, mas às vezes eu olho e digo, mas eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Eu olho para mim mesmo, Deus, manda o meu irmão, porque foi isso que o Moisés falou. Senhor, olha, faz o seguinte, Deus, manda o Arão. O Arão sim, o Arão é chique. O Arão não tem vergonha de falar não. O Arão é um camarada influente, eu sou pesado de boca. Quando eu abro a minha boca, é para arrebentar. Algumas pessoas dizem que o Moisés era gago. Deus dizia, você é a tua boca, Moisés. Eu vou colocar a palavra na tua boca, Moisés. Você sabe que o Moisés começou com tanto lenga-lenga com Deus no meio dessa atmosfera toda especial, que Deus começa a ficar irado com Moisés. Moisés chega a despertar a ira em Deus. Moisés começa a dar desculpas para Deus. Moisés começa a dizer, Senhor, eu já matei um homem. Deus, o Senhor mesmo viu a lepra que saiu daqui. Deus disse, mas eu curei o teu coração. Toda essa coisa de morte que havia na tua vida foi arrancado. Todo esse ímpeto para matar na força do braço foi arrancado. Eu agora vou agir com você na unção. O Espírito de Deus vai agir na tua vida com unção. Você vai agir na unção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai te encher de uma unção sobrenatural. Quantos querem esta unção? Eu creio que está vindo sobre a tua vida uma unção sobrenatural. A Bíblia diz que Zorobabel, um sacerdote, ele estava tão nervoso com o povo na igreja, que ele foi orar para Deus e disse, hoje eu vou tirar todo mundo na pancada. Hoje, quando eu começar a pregar, Deus, eu vou bater em todo mundo. Aí Deus, mais que rapidamente, levanta o profeta e diz, fala para Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É na oração, amado, é na unção de Deus que esse teu chamado vai florescer. Deus vai te usar como Deus disse que usaria. Pastor, mas tanto tempo se passou desde que Deus falou que eu já estou quase aqui desanimando. 80 anos tá bom para você? Pois o início do ministério de Moisés foi com 80. 80 anos tá bom para você? Você está aí choramingando porque recebeu uma profecia ontem e está dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer. Meu ministério eu acho que nunca foi aprovado. Aquela profecia, não sei nem se foi de Deus mesmo. Eu até tenho vontade, mas hoje eu já tenho até dúvidas. Deixa eu te dizer uma coisa, filho, você foi chamado por Deus. E Deus irá te levantar. E Deus irá te usar com unção, com poder, com sinais e maravilhas. Porque o meu Deus é o mesmo Deus. Ele vai te usar com sinais, prodígios e maravilhas.
Se você se dispor, Deus vai fazer maravilhas através da tua vida. Moisés, nem tudo que você aprendeu lá na corte do Egito, não é para você usar no êxodo, é só para você administrar quando a obra estiver acontecendo. Eu só te coloquei na corte para você ser um administrador, porque a obra que eu tenho para fazer é espiritual e é a tua vida que eu quero usar. Sabe, amados, o Espírito de Deus está nos chamando para nós acordarmos, nos levantarmos em o nome de Jesus, porque Deus nos chamou para uma obra maravilhosa. Você não é alguém escolhido por acaso, porque Deus tem um chamado na tua vida. Antes de te gerar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e determinou a tua história. Identidade divina, destino profético. Repita comigo: identidade divina, destino profético. Pastor, quando é que eu vou viver tudo aquilo que Deus disse ao meu respeito? Quando a tua identidade for divina. Enquanto a tua identidade for terrena, você não vive o projeto. Mas se a tua identidade for... Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu sei que você está entendendo. Quando eu deixar de ser carnal e eu me tornar um crente espiritual, aí eu vou viver o projeto. Enquanto eu for carnal e os meus olhos estiverem no que eu possuo, no que eu sei, no que eu posso, no quanto eu sou, no quanto eu quero, no quanto eu posso, no quanto eu tenho, enquanto eu estiver me estribando nesses pensamentos, não vai acontecer. Mas quando eu estiver totalmente dependente, Senhor, eu estou nesse monte, estou nesse deserto, deixei e reneguei um futuro na corte do Egito, para vir cuidar de ovelhas aqui nessa montanha. Senhor, o que tens para mim? E Deus começa a falar com Moisés. Eu acho muito interessante que quando Moisés está ali, perguntando, Deus se revela ao Moisés. Deus fala com Moisés. Deus revela a Moisés quem ele é. Moisés está dizendo: Senhor, mas quem eu sou? No capítulo 3, no verso 11, quando Deus começa a falar com Moisés, Moisés questiona a sua identidade. Senhor, mas quem sou eu para livrar os meus irmãos? Quem sou eu, meu Deus, para que vá até Faraó e tire esse povo? Talvez você esteja dizendo assim hoje: Deus, mas o que eu posso fazer? Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Aliás, esta foi a oração de Salomão. Quando você não souber o que fazer, nem como entrar, nem como sair, pergunte para Deus. Salomão ora para Deus e diz assim: Senhor, eu não passo de um menino, eu não sei o que fazer. Tu me entregasse um povo tão grande, um reino tão poderoso, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei fazer nada. Deus diz: calma teu coração que eu vou te ensinar. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Moisés diz: olha para ele e não vê. E é aí aonde está o segredo do chamado. Quando você olhar para você e você enxergar alguma coisa capaz, é porque você ainda não está no Monte Horebe. Você não está no centro da vontade perfeita de Deus. Quando você olhar para si mesmo e disser: eu faria melhor. Se fosse eu, esse se fosse eu, já indica e denuncia que você não está em Horebe. Porque para cumprir e para viver o chamado, eu preciso estar no Horebe, no monte de Deus, aonde Deus fala, aonde Deus revela-se. Que nesta noite você tenha um encontro marcante com o Senhor Jesus. Que nessa noite você tenha um encontro marcante com esse Deus. Quando Moisés pergunta para Deus quem eu sou, Deus revela quem Deus é.
Diga a pessoa que está do seu lado, quando você pergunta para Deus, Deus me revela quem eu sou, Deus se revela para você. É verdade, quando você revela a tua dependência por Deus, Deus então se revela para você. E Deus se revela para Moisés como nunca antes havia se revelado para homem algum. No capítulo 3, no verso 14, quando Moisés diz, Senhor, quem sou eu e quem és tu? No verso 14, Deus diz, eu sou Yahvé, Jeová. Jeová no hebraico significa Yahvé, que é o verbo ser conjugado no passado, presente e futuro. Eu sou, eu era e eu serei. Eu sou é o meu nome. E é nesse nome, Jeová, que você vai cumprir o teu chamado. É no nome de Jeová que você vai realizar tudo aquilo que eu tenho para você fazer. Você é um agente de Deus nessa geração. Há um chamado de Deus na tua vida nessa geração e você não pode passar apagado por esta geração. Você não pode passar apagado por esta geração. Tem pessoas que estão como 007 espirituais, né? São agentes secretos de Deus. Deus não precisa de agentes secretos. Deus quer que você se mostre, que você apareça. E você diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ainda que em mim, Senhor, não haja nada que eu possa achar de proveitoso, o Senhor pode fazer em mim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Todas as vezes que Deus se revela, as minhas limitações ficam expostas. Com Moisés não foi diferente. As limitações do Moisés começaram a se expor. Mas à medida que Deus ia falando com ele, Moisés ia se enchendo da unção. E cada vez mais ficava convencido. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para isso. Eu não sei como isso irá acontecer. Mas Deus está garantido que será de forma sobrenatural. E se Deus está garantindo que é de forma sobrenatural, é assim que Deus fará. Eu creio em o nome do Senhor Jesus, que Deus neste lugar tem escolhido homens e mulheres e Deus irá fazer de forma sobrenatural. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho orado a Deus para o sobrenatural de Deus acontecer aqui. E eu tenho certeza que Deus está nos levando para o centro da vontade perfeita de Deus. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas irão acontecer. Pastor, mas você fala isso quase todo culto. O Moisés falou isso durante 80 anos, eu estou começando agora. Moisés afirmou isso durante 80 anos, eu estou começando agora. Cheguei nem na metade do Moisés ainda. E eu continuo falando. Em o nome de Jesus, Deus fará sinais, proezas, maravilhas. Diga ao irmão que está do seu lado, em Deus faremos proezas. Você sabe que a grande dificuldade de Deus foi de convencer o povo, ou a grande dificuldade do povo, né, na verdade, foi de entender que Deus